Oi, eu sou Ana Macedo e esse é mais um vídeo das técnicas de venda para você vender com propósitos. E no último vídeo nós falamos de verdade, comportamento que mudou do cliente e você não ser um robô, não é verdade? Primeiro, quando a gente fala de meta, quando a gente coloca ali uma meta estabelecida e a gente precisa vender, foi o que eu disse sobre falar a verdade independente de qualquer coisa. Você vende um produto e você precisa conhecer melhor do seu produto para que você consiga atender o seu cliente. Vocês estão lembrando, né? No último vídeo eu falei disso. Nós temos também que lembrar que ali naquela pessoa não é uma meta ambulante, é uma pessoa que quer resolver um problema. Quando você consegue entender qual que é o problema do seu cliente, ele está na sua mão. Então você vai conseguir mudar toda a venda a seu favor, porque você entendeu a necessidade e você tem o que precisa para que ele para suprir a necessidade desse cliente, né? Bom, eu coloquei aqui em um dos tópicos do meu livro vender com empatia, entender que por trás de cada cliente existe uma história, uma dor, uma busca real por solução, que é o que a gente sempre trabalha, né? A empatia na venda. É saber que antes de qualquer produto ou meta, existe ali de fato, que foi o que eu acabei de dizer, uma pessoa que precisa ser ouvida e respeitada. Hoje em dia, gente, abrindo um parêntese aqui, que faz parte também desse assunto. Quando a gente entende que hoje não é só vender, é criar um relacionamento. Ô, gente, parece que a gente está falando, parece que eu estou falando grego, parece que eu estou falando coisas óbvias demais. Mas se eu te disser que o óbvio ninguém faz, vocês não vão acreditar. Eu atendi 3 empresas no mês passado e essas empresas tinham de tudo, tem hoje de tudo para decolar nas vendas, mas eles não estavam fazendo o básico bem feito, que era tratar aqueles clientes que eles já tinham ali, tinha uma cartela com mais de 500 clientes, com um ticket médio altíssimo, e não estavam trabalhando ali a empatia, a conexão, a experiência do cliente. O cliente ligava, comprava, atendia, e era uma coisa recorrente, porque era uma loja que vende determinado produto e ela tem a manutenção ali mensal daquele produto, sabe? Então, era uma venda recorrente e a pessoa não estava tratando o cliente de acordo com o que ele precisava ser tratado, que era com empatia, com atenção e gerar uma experiência nova. E muitas das vezes o que falta de muitos vendedores é aquela noção de que não é só vender, não é só na venda que você precisa entrar em contato com os clientes. Muitas das vezes você já tem uma cartela bacana, você está aí ocioso, em tempo ocioso dentro da empresa, pega seu telefone, cara, tudo bem, eu lembro que você comprou isso comigo, eu lembro que você comprou esse serviço comigo, como é que está aí na sua casa, como é que estão as coisas, para você ter também uma conexão direta com o seu cliente, não apenas só na venda. Porque quando você liga para ele só para vender, você vai se tornar um chato. Você vai se tornar aquele vendedor que ninguém quer conversar com você, não vão responder as suas mensagens, porque você só pensa em dinheiro, poxa. Você só pensa em meta, você não pensa no pós, em manter um relacionamento com o seu cliente, né? Então a gente tem que pensar muito bem nisso aí. E hoje a gente vai tratar sobre a influência que você tem sobre o seu cliente com propósito. É totalmente de manipulação. Quando você influencia com propósito, eu coloquei até uma frase aqui, ó, a manipulação ela acontece quando você ignora a real necessidade do cliente e tenta empurrar algo só para você bater sua meta. Por interesse. O que eu acabei de falar, são coisas que vão gerar por interesse. Você vai ligar para o seu cliente só quando você precisa do dinheiro dele. E não, você tem que ter uma influência com um propósito em cima desse cliente. E aí, coloquei aqui para ressaltar e exemplificar. Já a influência com propósito acontece quando você entende que o cliente quer, percebe que talvez você não tenha realmente aquilo que ele quer, mas consegue apresentar alternativas com consciência, com argumentos sinceros e foco na real necessidade dele. Não engana, você orienta. A orientação e você prestar atenção, que é o que eu sempre falo com todos vocês. Escuta ativa. Você precisa escutar para entender. Você não precisa escutar para responder. É você entender a necessidade, é você entender o que tem por trás daquilo que o seu cliente traz até você. Quando você entende essa diferença entre a influência
com o propósito e a manipulação, você consegue virar o jogo e trazer esse cliente para perto de você. No último vídeo nós falamos sobre não mentir e sobre o comportamento do cliente que mudou, né? E sobre não sermos robô. Quando a gente fala dessas três coisas de não mentir, comportamento diferente e não ser robô, a gente está tirando aqui, ó, coisas que não são engessadas. Nós somos seres humanos maleáveis e precisamos trazer isso para o dia a dia. Quando a gente fala que precisamos trazer isso para o dia a dia, é sobre não manipular, mas influenciar com propósito. Um exemplo clássico da influência com propósito agora, ó, Felca. O Felca, ele é um influenciador. Eu não segui o Felca. Eu comecei a seguir o Felca, deve ter uns 4 meses, mais ou menos, e tenho acompanhado os vídeos dele, porque ele é um cara bem legal mesmo. Mas, hoje ele está exercendo a influência com o propósito de ajudar pessoas. Gente, vocês não têm noção da imensidão que o Felca vai... da imensidão de pessoas que vão ser salvas pelo vídeo que o Felca fez expondo essa situação aí da adultização. Vocês não têm noção, gente. Por quê? Muitas das vezes a gente não se posiciona da forma correta, como deveria, porque a gente acha que vai ser cancelado na internet ou porque isso não engaja, isso não vende. E foi o que o Felca disse, né? Ele precisa abrir a boca e falar e para que de alguma forma essas coisas mudem, sabe? É uma coisa engraçada que eu vejo, até mesmo no nosso dia a dia. A gente vê uma injustiça aqui embaixo na rua ou em qualquer outro lugar e aí a gente não se posiciona, sabe? Quando a gente não tem esse posicionamento numa coisa pequena, como que a gente vai ter um posicionamento numa coisa tão maior, sabe? A gente precisa se posicionar e falar a verdade, independente de qualquer coisa. Você que está aqui nesse canal, você vai ver eu falando muito sobre fé, porque eu tenho muita fé em Jesus, eu acredito em Deus. Você vai ver eu falando sobre princípios e principalmente sobre verdade, sabe, gente? Quem me conhece sabe que às vezes eu sou até chata demais por questões de ser extremamente 880. É verdade, é sim, é não. Porque eu sei que a vida ela não é essa rigidez toda, eu sei que a gente precisa ter flexibilidade, que foi o que eu disse aqui. Até porque a gente precisa ser flexível para entender o ponto de vista do próximo. Nós não estamos corretos em todos os momentos, nós não estamos certos em todos os momentos. Muito pelo contrário. Uma coisa que minha terapeuta falou comigo, Iana, a verdade ela não é absoluta porque o que é verdade para você não é verdade para mim e vice-versa. Então nós temos que ter a maturidade de ouvir e tentar compreender o ponto de vista daquela pessoa. E sobre a gente não fazer as coisas que precisam ser feitas, sobre a gente não interferir no mínimo, a gente acaba compactuando com um péssimo governo no Brasil, com um péssimo tudo. Hoje, o Brasil ele é espelho dos brasileiros. Não adianta você querer falar, mas eu sou de direita, eu sou de esquerda. Gente, o Brasil é espelho de vocês. O ciclo que vocês vivem, o ciclo social que vocês compartilham e vivem é o espelho de vocês. O Brasil está passando por coisas que não são legais, porque é espelho de vocês. E vocês, eu me englobo no meio também, eu não estou julgando vocês de forma alguma, nem apontando o dedo para vocês. Mas o Brasil é um espelho de todos nós. Não adianta você querer culpar Lula, querer culpar Bolsonaro, porque você também é corrupto, você também não faz diferença. Você usa a vaga de um deficiente, sabe? São coisas que não tem como você querer buscar, não tem como você querer uma justiça, se você também é corrupto, caramba, não tem como. Então, fugir um pouco aqui do vídeo, fugir um pouco do foco, mas voltando para vendas. A realidade que nós vivemos, para que a gente consiga sim ter uma clientela que vai confiar na gente, voltando para os princípios da vida. Ser sincero, ser verdadeiro e influenciar com propósito e não manipular. A manipulação eu acho que todo mundo já está vendo que deu já. Não adianta você querer manipular alguém, porque um dia você também será cobrado por isso que você está fazendo. Ó, falei demais, mas vamos resumir aqui esse vídeo que nós deixamos. Manipulação, tenta cortar isso da sua venda, tenta cortar isso dentro do seu processo de venda e tenta influenciar com um propósito que é o quê? Lendo novamente para vocês.
A influência com propósito acontece quando você entende que o cliente quer. Você entende o que ele quer. Você não empurra o que você quer. Você percebe talvez que não tem exatamente aquilo que ele deseja, mas consegue apresentar alternativas com consciência, argumentos sinceros e o foco na real necessidade. Então você não vai mais enganar o seu cliente, você vai orientar o seu cliente. Então fica ligado aí que no próximo vídeo vai ter muito mais do que você aprendeu aqui hoje. Deixa um comentário aqui embaixo, se você está gostando das aulas, se você está gostando do conteúdo, compartilhe com outra pessoa que precisa ver isso. E se você gostou de algum ponto específico desse vídeo, faz um corte, você vai gravar a tela, cortar e repostar no seu TikTok, no seu Instagram, marca o meu @, que é Iana Macedo, e conto com você. Um beijo, obrigada!